Quero compartilhar com os irmãos uma reflexão de 55 minutos. Eles sabem por que eu estou falando isso. É algo bem rápido. Estou alto aqui, né? Quero convidar os irmãos para que nós possamos ler alguns textos da Palavra de Deus. Quero fazer algumas pontuações. Primeiro texto, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Segundo texto, Salmos 33, versículos 6 e 9. Terceiro texto, 2 Coríntios 4, 6. A história de dois mundos. Gênesis 1, 2 e 3 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Salmos capítulo 33, versículos 6 e 9. É o salmista comentando sobre este momento, o ato da criação, quando ele diz assim, Salmos 33, 6 e 9. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e passou a existir. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim, 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A história de dois mundos. Na verdade, eu fiquei pensando o seguinte, que poderia ter como título, quantos mundos o mundo tem? Quantos mundos o mundo tem? Se nós observarmos o universo, naquilo que pelo satélite Hubble pode observar, e é possível observar, nós chegamos a uma perspectiva de infinito, daquilo que não pode se dar conta, que o olhar humano não tem como alcançar. O universo na beleza, no que é esplêndido, no que é organizado, no que é colocado, tudo isso, como ato, eu creio assim, das mãos de Deus. Se o mundo foi criado no estalar de dedos, se o mundo foi criado num tempo X ou num tempo 2X, isso eu não consigo dimensionar. Isso a ciência tenta explicar e tem conseguido algumas explicações. Quando nós aqui nos voltamos para o relato de Gênesis, no relato da criação, não há nenhuma perspectiva de tempo mensurado. Que é colocado aqui que no primeiro dia não se refere ao domingo, no segundo dia não se refere na segunda-feira, não há a perspectiva de um tempo cronometrado. Não há, portanto, desarmonia entre a ciência e entre a fé. Se demorou X tempo, milhares de anos, do que nós contamos, milhões de anos, no calendário de Deus, aquilo que é possível falar é que um dia é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia, ou seja, do que é possível falar, do que é impossível entender.
Mas o fato, entendo desta maneira, que é uma ação de Deus, que Deus criou o mundo. O texto fala no princípio, e esta é uma expressão que também não tem como poder precisar que princípio é este, mas diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. O mundo, entendemos à luz da palavra de Deus, é fruto da ação, da intervenção de Deus. Foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, eu quero destacar das belezas que nós temos no universo, do pouquíssimo que eu já pude vislumbrar. Lá da varanda da minha casa, eu observo as maritacas. As maritacas fazem a rota aqui pelo Lins, aqui pelo Meia. Elas passam por aqui. Teve um dia em que uma acidentalmente ficou aqui entre nessa parede de vidro que nós temos à frente, e foi uma luta para poder tirar a maritaca, porque como colocar a mão lá que ela ia beliscar, ia morder. Eu tive papagaio e sei que aquele bichinho, quando morde, ele está arriscado a arrancar um pedacinho do dedo. Mas a irmã Edneia, o Luciano, conseguiram contato, salvar a maritaca. E lá da varanda da minha casa, então, eu observo, vez por outra, como hoje, a revoada das maritacas. Só um detalhe. Já reparou nas penas das maritacas, dos papagaios, das araras? A beleza, a singeleza, a combinação, a harmonia que há. Algo que não tem como nós podermos, então, no meu ponto de vista, respeitando se você pensa diferente, não inferir que é a mão de Deus na precisão, porque a mão de Deus não treme. Deus, enquanto aquele que tem a segurança, ele não treme. Um bom cirurgião, ao fazer uma cirurgia, ele não pode tremer a mão. Imagina, se ao cortar, ele tem lá esse movimento. Tem a precisão de poder cortar. Um pintor, um artista, e nós temos alguns artistas aqui na igreja, quando eles vão compor a sua arte, naquilo que é da especificidade daquela arte, a mão é um detalhe, ela é segura, é um corte fino, é um traçado fino. Então, quando Deus pintou as penas das maritacas, dos papagaios, das araras, ele não tremeu a mão, ele não borrou. E assim também nas asas das borboletas, e assim também na beleza das flores, na harmonia das flores. Já observaram que há uma harmonia, há um degradê, há uma combinação? E isso são alguns pequenos detalhes de algo muito maior do que nós poderíamos aqui colocar como a beleza de um outro universo que se encontra embaixo do mar, os oceanos. Os oceanos, que coisa maravilhosa! Aqueles peixes lindos, aquelas cores lindas, aquele realce lindo. Então, diz o texto bíblico que no princípio Deus criou os céus e a terra. Porque Deus, quando cria, cria na totalidade. Deus, quando cria, não cria pela metade. O que Deus tem para fazer na minha vida e para fazer na sua vida, e o que Ele faz nas nossas vidas, Ele faz por completo. Ele não faz por parte. Ele não trabalha por prestação. Ele não vai fazer alguma coisa que ficou faltando. A obra de Deus é uma obra completa. E se nós permitirmos que Ele possa realizar essa obra, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele a concluirá. Ele a concluirá. Então Deus criou os céus e a terra, o todo. Versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns teólogos, alguns estudiosos, estava inclusive assistindo uma entrevista de um físico cristão, em que há uma explicação que entre o versículo 1 e o versículo 2, há um episódio que alguns vão correlacionar e falar que é o episódio da queda.
que é o episódio em que o inimigo, Lúcifer, o anjo de luz, ele se rebela contra Deus e ele então é expulso dos céus e aquilo que foi criado por Deus aparentemente entra numa desordem. Há alguma coisa que o inimigo possa fazer no que diz respeito a causar desordem? Sim. Tem causado uma desordem na vida de tantas pessoas. Desordem no que diz respeito à vida emocional, desordem social, desordem familiar. Na verdade, é na desordem que ele habita. Na verdade, é na desordem que ele trafega, é na desordem que ele se sente bem. Eu já falei para os irmãos, e vou repetir porque tem muita gente aqui visitando e alguns que não viram essa história. Eu estagiei no hospital psiquiátrico. Sabe dessa história? Atendi uma senhorinha de cabelo branquinho, muito bonitinha, em que eu fiquei pensando, o que essa senhorinha está fazendo aqui? Estava na sala de convivência num sábado, e ela estava lá e eu cheguei para poder ficar ao lado dela, e ela me fez a seguinte colocação: doutor, o meu filho disse que vai pedir a mão da namorada dele em casamento, o senhor concorda com isso? Eu falei, ué, mas o que a senhora acha? O que eu acho é o seguinte, que quando ele nasceu, eu perguntei para o médico, doutor, ele é perfeito? Tem 2 mãos, tem 2 pés, tem 2 olhos? O doutor falou que ele é perfeito, então para que ele quer mais uma mão se ele já tem 2? Aí fica engraçado. Mas a associação que ela faz em seguida, que ela diz assim, o senhor não acha que esse negócio de matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio é tudo a mesma coisa? E quando ela fez essa associação livre, eu ri muito, porque na verdade em alguns aspectos, que não seja isso na realidade de nenhum de nós, não seja na realidade daquele que está conosco pela transmissão, mas em alguns aspectos a desordem está dentro de casa. A desarmonia está dentro de casa, a confusão está dentro de casa, é na família e no ambiente social, é um reflexo dessa desordem que está gerada dentro de casa. Mas a desordem não é tão somente da casa, da família, é uma desordem que está dentro da pessoa. A gente chega lá. A história de 2 mundos. Vamos aqui nesse primeiro mundo. E aí no versículo de número 3, diz assim, então disse Deus, haja luz, e houve luz. É interessante podermos destacar que no versículo 1 fala, e Deus criou os céus e a terra. E no versículo 3 diz, haja luz. Não é uma questão de criar a luz, mas é uma questão de poder dizer que a luz ocupasse o seu espaço, que a luz pudesse irradiar a sua luminosidade, que ela pudesse penetrar nos abismos, que ela pudesse penetrar nas profundidades, que ela começasse a fazer os contornos, que ela então começasse a delimitar, que ela começasse a sinalizar, porque luz é importante para isso. No escuro a gente não consegue ter uma definição espacial, e por isso que quando você acorda à noite e quer ir ao banheiro, ou quer ir à cozinha, se tem alguém que assalta a geladeira à noite aqui, e você às vezes pode se esbarrar na própria casa, dar uma canelada, porque tem escuridão, e onde tem escuridão não tem discernimento, não tem uma compreensão de espaço, de movimento. A luz tem a ver com uma perspectiva de que o ambiente iluminado é um ambiente que traz uma leveza, é um ambiente que traz uma segurança, então haja luz. A luz serve para poder encontrar objetos que por vezes nós perdemos dentro de casa. Perdeu onde é que está? Pega a lanterna, ilumina debaixo do sofá, ilumina debaixo da cama. Então a luz tem essa propriedade de poder nos ajudar a localizar as coisas, a podermos então encontrar as coisas. A Bíblia, no Evangelho de Lucas, Lucas relata 3 parábolas. A parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. E a parábola da moeda perdida é a história de uma senhora
viúva e tinha uma moeda, então aquela moeda significava o salário dela, pensemos assim, e que ela perdeu aquela moeda, e diz o texto que ela acende o candeeiro, e ela começa a procurar, e ela começa a procurar, e ela começa a procurar, para poder encontrar aquela moeda. Então a luz nos ajuda a encontrar as coisas, a luz nos ajuda a que possamos localizar as coisas. Disse Deus, haja luz. Então, é a expressão da imanência de Deus. Deus enquanto luz, expandindo-se sobre a criação. Se o inimigo em algum momento imaginou que poderia destruir o que Deus criou, na verdade, redondamente, quadradamente enganado, porque não há poder que possa superar ou que possa equivaler ao poder de Deus. O inimigo tem poder, mas Deus tem todo o poder. E Deus criou o mundo e disse, Deus, haja luz. E aí nós vamos encontrar todo o ordenamento e toda a história da criação. E vamos então ver como que Deus foi agindo para poder criar este universo na perfeição, este mundo na perfeição. Mundo este que eu, você, que nós, em muitas ocasiões, temos nos encarregado de destruir. Quando jogamos lixo onde não é para jogar, quando não cuidamos do meio ambiente, quando nós, na verdade, achamos que é tão somente para a gente, e não pensamos nas futuras gerações. Então, este mundo criado por Deus, esse é o mundo. Esse é o primeiro mundo que eu quero destacar, a história de dois mundos. Mas quando nós vamos lá para o texto em que nós lemos, de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 6, nós vamos observar, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência ao ato da criação, mas traçando aqui um paralelo, onde ele diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. A história de dois mundos, do mundo, universo, e do mundo, que sou eu, que é você. Daí então ter dito no início, quantos mundos o mundo tem? Porque cada um aqui é na perspectiva de um mundo, cada um aqui é na perspectiva de um universo, tem tantas coisas que circulam você, que circundam você, coisas boas, coisas que não são boas, histórias da tua vida, traumas da tua vida, dificuldades que tem na vida, então tem tantas coisas. Quantos mundos o mundo tem? Cada um aqui é uma obra especial da criação de Deus. Cada um aqui é obra das mãos de Deus. E Deus, Ele não faz nada pela metade. E Deus nos cria na perspectiva daquilo que é formado, que é trabalhado. Deus me deu a graça de poder estudar e poder penetrar um pouquinho. E tem aqui a colega, a esposa do Alain, tem outras irmãs e outros irmãos que são psicólogos, de poder entender um pouquinho do psiquismo, da psiqueira humana, deste mundo que nem nós damos conta dele, porque nem nós nos entendemos, nem nós nos compreendemos, nem nós nos damos conta de hábitos e de questões que nós realizamos, de palavras que nós pronunciamos e que por vezes as pronunciamos para podermos ver depois a besteira que falamos. Há um mundo dentro de cada um de nós. E este mundo que existe dentro de cada um de nós, este mundo que sou eu e você, que é cada um aqui, cada um que está conosco neste momento pela transmissão, por vezes ele está na dimensão, ele está na perspectiva de um abismo, ele está na perspectiva de uma desordem, ele está numa perspectiva de uma desarmonia. Dizem que o século XX foi pautado pela crise da ansiedade, por conta das duas guerras mundiais. A modernidade trouxe para o homem uma sensação de que a ciência levaria, então o homem levaria a humanidade de melhor a melhor, numa condição que seria de uma vida incomparável.
E na perspectiva do auge da modernidade, vem a Primeira Guerra Mundial na atrocidade, vem algo que até então a humanidade não tinha se deparado. Aquelas armas lançando fogo, queimando as pessoas. Não passou muito tempo, vem a Segunda Guerra Mundial. E isso então, segundo algumas pessoas, alguns estudiosos, gerou uma crise de ansiedade. Uma época, uma geração marcada pela ansiedade, mas também uma época e um tempo marcado pela descrença. Porque é justamente neste momento, frente às atrocidades do mundo, frente às dificuldades do mundo, que começa a surgir, então, ou que começa a se avolumar a pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está Deus que permitiu, então, tantas mortes na Primeira Guerra? Onde está Deus que permitiu tantas mortes na Segunda Guerra? Onde estava Deus que permitiu que 6 milhões de judeus fossem mortos? E esta pergunta é uma pergunta inquietante do homem que, ao tempo em que ele pergunta onde está Deus, ele não quer encontrar Deus. Ao tempo em que ele pergunta onde é que está Deus, ele quer limar Deus da história. É onde surge o existencialismo, onde nós bebemos muito da fonte hoje. O que importa é o aqui e o agora. O que importa é a satisfação daquilo que você tem como desejos e sensações. E então, agora no século XXI, abrindo, digamos assim, as comportas que estavam aprisionadas daquilo que estava colocado, a água jorra, invade, e dizem que o século XXI tem a marca da depressão. A ansiedade para o século XX, a depressão para o século XXI. Ou seja, mesmo frente a tantas possibilidades, o homem agora ele começa a se observar como alguém insatisfeito, como alguém que na verdade não tem prazer na vida. A história contemporânea nos coloca à frente a tantos suicídios. Nunca na história do mundo tantos suicídios. Suicídio sempre houve na história. Judas se suicidou. Saul, quando viu que ia perder a guerra, ele se suicidou. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma desistência da vida, é uma falência da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Porque há uma desordem no mundo interior. Há uma desordem no interior do homem. Há uma desarmonia no interior do homem. Há uma insatisfação no interior do homem que o leva a procurar em tantas situações, que em alguns casos o leva a procurar nas drogas, que o leva a procurar no álcool, que o leva a procurar em tantas outras fontes de satisfação, e quanto mais ele procura, mais ele degradado fica, ou seja, o homem, ele não existe sem Deus. E Deus não é essa pessoa que vem para limitar o homem, é aquele que vem para libertar o homem, é aquele que vem para reorganizar a vida do homem, é aquele que vem para lançar luz no mundo interior. Talvez você esteja vivendo um momento em que você não sabe para onde você vai. Talvez você esteja no momento em que você não saiba qual a direção que você toma. Eu continuo casado ou eu me separo? Eu continuo nesse casamento, eu abro mão desse casamento. Eu continuo nessa residência, eu vou mudar para um outro bairro. Eu continuo no Brasil ou eu vou para o aeroporto porque não tem mais jeito. Talvez você esteja frente a umas situações da vida, por exemplo, pode ser por conta de um exame que você fez e que tem um diagnóstico, e você se pergunta: mas e agora? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Deixe-me acalmar o seu coração, se esse é o caso, que eu espero que não seja. Ninguém aqui sabe quanto tempo tem de vida. Ninguém aqui sabe quanto tempo tem de vida. Por isso que a Bíblia, de capa a capa, ela sempre vai falar: é hoje, é agora, é nesse momento, não é para depois. Se hoje você ouvir a minha voz, você não endureça o vosso coração. É hoje, é agora. O tempo de Deus é isso, é esse tempo pleno dentro de cada um de nós. Talvez o seu mundo interior esteja em desordem, você esteja procurando o que está faltando, ou onde é que está, qual é esse elo que ficou perdido. E quanto mais você procura, quem sabe mais você se culpa. Ou então mais você culpa seus pais, ou então mais você culpa a sociedade, ou então mais você culpa a igreja. Enfim, é necessário que haja um culpado, é necessário encontrar um culpado. E você não consegue mesmo dessa forma dar-se conta ou encontrar este elo que está ali perdido.
Eu não creio que alguém possa encontrar esse elo perdido. Mas eu entendo que Jesus nos ajuda a conviver com esse elo perdido. Jesus nos dá a sustentação. Porque se fosse encontrar o elo perdido como se fosse uma peça de quebra-cabeças, nós estaríamos na dimensão da perfeição. E nós não somos perfeitos. Jesus nos ajuda a que nós possamos lidar e podemos ir lidando e superando com as nossas imperfeições. É nesta perspectiva que Paulo, então, como estudioso, Paulo, então, enquanto rabino, Paulo, então, enquanto conhecedor da Torá, ele vai fazer, então, este paralelo, e nas trevas resplandeceu a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, deixe-me falar uma coisa para você. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz na vida. Jesus veio ao mundo para dar luz a você. Jesus veio ao mundo para poder clarear o teu mundo interior. Não que você não precise buscar ajuda, se é o caso, numa terapia, nada disso, mas ele veio dar luz a mim e a você, para que nós possamos penetrar o máximo possível dentro desse mundo que sou eu, que é você. Jesus, enquanto luz, veio ao mundo para poder ordenar dentro de cada um de nós o nosso mundo interior, e se o teu mundo interior está bem, o que está ao seu redor vai ficar bem, e se o teu mundo exterior está bem, e o mundo ao seu redor não está bem, você terá condições de lidar com isso. Você vai ter melhores condições de lidar com aquilo que está ao seu redor. Você não consegue mudar as pessoas, você não consegue mudar algumas realidades, mas se você permitir, Jesus muda a tua vida. E se Jesus mudar a tua vida, muda a tua visão de vida. E mudar a visão de vida implica ter esperança na vida. Tem jeito. Não adianta, por mais que algumas pessoas digam que não tem jeito. Por mais que algumas pessoas sentem sim, falando que não tem jeito para você, tem jeito para a tua vida, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua família, tem jeito para os teus filhos, tem jeito, Jesus é que dá jeito. Eu sou a luz do mundo. E o apóstolo Paulo fala então que esta luz penetra no coração. Na Bíblia, quando fala de coração, está falando deste lado íntimo que cada um tem dentro de si. Dessa perspectiva espiritual que cada um carrega dentro de si. Então Jesus resplandece. Se você abrir o seu coração, se você entregar os seus problemas ao Senhor Jesus, se você confiar nele, se você crê que ele pode lançar luz sobre a sua vida, se você crê que ele pode iluminar as suas ações para você saber se vai para lá, se vai para cá, se você crê que ele pode te ajudar a poder conviver com essa perspectiva do que é incompleto, Jesus lança luz no teu mundo interior. Se você abre o teu coração, Jesus lança luz, e quando entra a luz de Cristo, aquilo que você procura como satisfação perde o sentido. Não precisa de drogas, não precisa de álcool, não vai precisar de subterfúgio, porque perde o sentido. Porque o Jesus que lança a luz, que nos leva a nos reencontrarmos conosco. Jesus que lança a luz, que nos leva a nos reencontrarmos com o Pai, com Deus. Jesus que lança a luz, que nos leva a que possamos nos situar no espaço emocional e espiritual. Ele nos sustenta e Ele então dissolve da nossa vida tudo aquilo que não tem valor na vida. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus é luz. Não foi criado, ele existe. E Jesus veio ao mundo para poder dissipar as trevas espirituais que pairam nesse mundo afora. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre a região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque o menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai forte, Deus eterno, príncipe da paz. Eu não sei como é que você está, não sei como é que está o teu mundo. Talvez você esteja como um Pierrot, semblante sorridente, coração ferido. Você está se esforçando
fazendo das tripas o coração, para que as pessoas não percebam que você não está bem, mas você sabe que você não está bem. Você não está com receio de poder admitir que seu casamento está com dificuldade, está cansado por um filho, e aí você adoece nessa situação. Você está preocupado demais. Como é que vai ser esta semana? Como é que você vai fazer? Como é que você vai pagar as contas? Está preocupado demais com o futuro. E se você abre o seu coração para Jesus, Jesus é o teu futuro. Jesus é o nosso futuro. É aquele que nos sustenta. Deus criou o mundo e expandiu a luz mais uma vez. Jesus veio ao mundo para poder dissipar as trevas, a confusão que existe dentro de cada um de nós. Você é a obra da criação de Deus. Você é alguém importante para Deus. Deus te ama de uma maneira toda especial. Deus te ama muito, 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 muito. Creia, este Deus que te ama. Ele quer dar ordem, harmonia, equilíbrio, paz no seu coração. Quando nós estamos em casa, está tudo fechado. Por vezes falamos assim: abra as janelas para entrar a luz do sol, a claridade. Abram as portas. Nesta noite, todos nós que aqui estamos, você que cultua conosco pela transmissão na internet, abra a porta do teu coração para Jesus entrar. Abra a porta do teu coração para Jesus iluminar teu mundo interior. Abra a porta do teu coração para Jesus colocar ordem no que está em desordem. Confie, creia. Deus cria, ordena. Deus é aquele que penetra no impenetrável de cada um de nós. E repito, eu não sei a sua história, mas Deus conhece muito bem. Ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer iluminar o seu coração nesta noite. Ele quer iluminar a tua alma nesta noite. Ele quer conceder algo que ninguém mais pode conceder por você: paz, esperança, alegria. Não é o céu na terra, mas é uma condição interna de poder lutar neste mundo e viver na perspectiva de que em Cristo você vai vencer. Porque tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para a sua família, tem jeito, tem jeito. Feche seus olhos. Deixa a luz do Espírito Santo invadir o teu mundo neste momento. Abra a porta do teu coração. Simples assim. Simples assim. Como aquele gesto de poder abrir as janelas da casa. Pega o trinco, roda, empurra a janela. Abra a porta do teu coração, simples assim, falando: Jesus, eu abro o meu coração, eu abro o meu mundo interior trancado, para que o Senhor possa penetrar com a tua luz e ordenar, dissipar a confusão, tirar incertezas. Eu estou precisando, Jesus. Eu estou precisando desta paz que excede a todo entendimento. Eu quero deixar de ficar procurando culpados. Não quero ficar procurando culpados. Eu não quero ficar me punindo e não quero ficar punindo ninguém. Jesus, ilumina meu coração. Ilumina minha alma. Me dê clareza. Me dê amor para com aquele que tem me ofendido, que tem me perseguido. Jesus, eu abro o meu coração, crendo que o Senhor tem cuidado, o Senhor vai cuidar. O amanhã está nas tuas mãos, eu creio. Abrir o coração, deixar Jesus entrar, é crer que tem jeito. Você crê que tem jeito? Você crê que tem jeito para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Você crê que você nasceu para dar certo e não para dar errado? Você crê que, no entanto, que para dar certo, só com Jesus no coração? Eu creio,
e por isso eu abro o meu coração para Jesus. Levante a mão bem alto, onde você está, e eu quero orar por você, bem alto. Deus abençoe. Pode levantar a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante a mão bem alto. Junto com esses que estão com as mãos levantadas, sustenta só um pouquinho aí. Eu quero aqui dar uma palavra que Deus coloca agora no meu coração. Tem alguém aqui que tem convivido com muita tribulação na vida, muita angústia? Está muito atribulado, muito inquieto? Tem alguém aqui que está vivendo um momento, deixe-me rasgar o verbo, pensando até em desistir da vida? Tem alguém que não é propriamente tirar a vida, mas deixar de viver, sabe? Tem alguém que está vivendo uma confusão emocional e crê que Jesus pode te ajudar a vencer essa confusão emocional? Levante a mão onde você está. Tem alguém nessa condição? Deus abençoe. Deus abençoe. Todos que levantaram as mãos, fiquem com as mãos levantadas. Nós vamos orar agora. Todos. Você que levantou a mão, estenda a sua mão aí. Fica com ela levantada. Você que está cultuando conosco de casa, mande uma mensagem para a gente. Diga: eu estou aqui com a minha mão levantada, com o meu coração aberto. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai. Ó Deus amado, a história de dois mundos. Este mundo em que nós habitamos, a beleza deste mundo, e nós, ó Pai, enquanto mundo espiritual, mundo emocional, nessa profundidade que nós não conhecemos. Senhor Deus, tantas mãos levantadas agora, Pai, são pessoas que estão abrindo a porta do coração, são pessoas que estão empurrando a janela do coração para que a luz do céu possa entrar, são pessoas que estão precisando de uma clareza, em uma decisão, são pessoas que estão precisando, ó Pai, de uma luz, para que possam ter, ó Pai, uma convicção. São pessoas que estão precisando, ó Pai, de esperança, de paz, de renovo. Ó Deus, recebe cada vida agora. Ó Espírito Santo, adentra em cada coração. Ilumina, ó Pai, no recôndito de cada coração. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, por aqueles que aqui reconheceram as suas questões emocionais. Tendemos, ó Pai, a desvalorizar as nossas questões emocionais. Às vezes, como crentes, nós achamos que o espiritual vem em detrimento do emocional. Não é assim. Não é desta maneira. Eu peço agora então a estes, ó Pai, que estão vivendo esse momento de convulsão emocional, ó Pai, de tristeza, de desamparo, ó Deus, de desesperança. Ó Deus, abençoa. Ó Pai amado, derrama bálsamo de refrigério agora. Acalma este coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça com que possa, ó Pai, ter a paz que excede a todo entendimento. Ó Deus, se tem alguém adoecido, seja do espírito, da alma ou do corpo, nós cremos que o Senhor ministra a cura. Nós cremos no Deus que cura. Nós cremos no Deus que dá ordem ao abismo e o abismo se transforma num oásis. Nós cremos no Deus que é acima de todos e de tudo. Nós cremos no Deus que enviou Jesus para nos salvar. Toma conta de cada vida. Abençoa, Pai, eu te peço, cada família, cada casamento. Abençoe, ó Pai, os pais que têm vivido preocupados com os filhos. Ó Deus, acalma o coração desse pai, dessa mãe, que por vezes não concilia o sono enquanto o filho, enquanto a filha não chegar. Acalma o coração dele. Ó Deus, que ele entenda, que ela entenda que o Senhor está, ó Pai, ali, e que no tempo certo, ó Pai, as coisas vão mudar. Ó Deus, abre uma porta de trabalho para aquele que está carecendo de uma porta de trabalho. Ó Deus, nós repreendemos toda a perturbação do inferno. O inimigo gosta de desordem, ele gosta de desordenar, confusão, toda a confusão. Ó Deus, a este coração ferido, magoado, que alguém feriu, que alguém magoou, que alguém falou o que não deveria falar, que alguém fez o que não deveria ter feito. Ó Deus, que ele confiou, ele entregou a vida, e ele ou ela, e agora, Pai, foi decepcionado, decepcionada. Ó Deus, tira ressentimento, tira, ó Pai, esse desejo que seja, quem sabe, de vingança, tira essa culpa. Ó Deus, abençoa, abençoa, brilha Jesus, brilha em cada coração, em cada casa, em cada família. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.
Deus abençoe a todos. Eu, como pastor, me coloco literalmente à disposição de cada um de vocês. Que cada um que desejar, eu quero conversar com o senhor, quero orar com o senhor. Tenho o pastor Zeca, que está aqui. Então nós estamos, como igreja, todos nós, se você precisar, o que estiver ao nosso alcance, para nós podermos te ajudar, te abençoar, esteja certo. O que estiver ao nosso alcance, você pode contar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.